Olá, meu amigo, você já ouviu esse ditado? A união faz a força, a união faz a diferença, né? E é com esse ditado popular que eu quero fazer esse vídeo para você. E já peço para você se inscreva em nosso canal, você que ainda não é inscrito, né? Acione o sininho, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, nos ajude aí a abençoar pessoas com vídeos como esse. O ditado é popular, a união faz a força. Mas você já parou para pensar o grande desafio de viver em unidade, de viver unido, seja num propósito, seja num objetivo, num sonho, no casamento viver a união? Porque viver unido é viver o propósito, o sonho com alguém. Agora, eu sei que muitos podem dizer assim, mas é muito difícil a gente viver unido. É difícil a gente viver em harmonia. Mas dá certo, porque o próprio Criador, aquele que criou o ser humano, lá no Jardim do Éden, ele olhou para o Adão e disse, não é bom o homem estar só. Vou fazer uma companheira para eles viverem a unidade, para viver unidos. E desde o princípio, então, Deus sempre quis que o homem vivesse em união. Preste atenção em alguns textos bíblicos. Salmo 133, o Senhor diz assim, como é bom que os irmãos vivam em união. Se você olhar para o sábio Salomão, Eclesiastes, no capítulo 4, verso 9, ele diz, é melhor dois do que um, porque a recompensa do seu trabalho será maior. E há muitos textos, o próprio Jesus disse, um reino dividido, ele não vai sobreviver por muito tempo. Uma casa dividida, ela não subsistirá. O próprio Jesus falou sobre isso. Então, para que uma casa permaneça, um reino permaneça, que uma empresa permaneça, cresça, precisa haver essa unidade. Para uma família viver bem, precisa da unidade. Para um casamento viver bem, precisa desta unidade. O propósito, o sonho que você tem, você pode até sonhar sozinho, mas para que ele venha a existir, vai precisar de pessoas no teu sonho também. Já pensou nisso? Agora eu fico olhando coisas tão pequenas. Por exemplo, a formiga. A formiga é um ser tão pequenino. Aí ela encontra um pedaço de alimento, um pedaço de pão grande. Em pouco tempo, elas conseguem levar todo aquele suplemento, todo aquele alimento para a sua morada, para passar os dias de frio, os dias difíceis, tranquilo. E por que elas conseguem levar um pedaço de alimento tão grande? Por causa da unidade. Uma pega um pedacinho, outro pega outro, e de repente elas levaram o alimento. Você já viu as abelhas? Favos de mel tão grandes, deliciosos. E aquilo tudo, aquele néctar que elas saem à procura, é uma pequena abelha que leva. É algo tão pouquinho, mas por causa da unidade daquela colmeia, daquele grupo de abelhas, elas conseguem produzir muito mel, favos de mel excelentes, saborosos, por causa da unidade. Esses dias aconteceu um episódio comigo aqui no terreno aqui da nossa casa, tinham duas árvores, e a gente cortou e ficou os troncos com muita raiz, e eu queria limpar o terreno. E eu comecei a cavar e de repente me cansei e olhei para aquelas raízes, parece que não dava certo. Estava desistindo até de arrancar aqueles tocos, vou deixar eles aí. Mas aí chegou um amigo meu que eu tinha chamado ele veio, mais o seu filho, e começamos ali. E estava difícil. E quando a gente estava quase se esgotando as nossas forças, chegou um outro amigo da gente. E aí aquele veio para finalizar. No ânimo, a gente pegou junto e de repente arrancamos as raízes, aqueles tocos, e o terreno ficou bonito, deu para arrumar. Por que isso? Quando as minhas forças desfaleciam,
o amigo me fortaleceu. Quando nós que estávamos ali, estávamos já cansados, chegou um outro amigo e fortaleceu ainda mais as forças e a gente alcançou o objetivo. Pense nisso. Para você viver um projeto, um propósito, um sonho ou um casamento, você vai precisar dividir com alguém esse plano, dividir com alguém esse projeto, dividir com alguém a sua vida. E isso só vai dar certo se a gente aprender a viver no propósito da unidade. Como? Para viver em unidade, seja numa firma, seja em um negócio, seja no seu casamento, na sua família, você vai precisar respeitar a vontade do outro. Você vai precisar muitas das vezes se calar, ceder. Não vai ser sempre do teu jeito. Vai haver momentos que você vai ter que ceder para que seja do jeito de alguém que está vivendo esse propósito contigo. Você vai ter que aprender a respeitar o seu próximo, favorecer ele muitas vezes, honrar ele muitas vezes. É por isso que muitas das vezes os casamentos não dão certo, famílias são fracassadas, empresas são quebradas. Muitas coisas que eram para dar certo estão dando tudo errado porque não aprenderam a viver em unidade, em união. Eu estava lendo uma história, 2 cachorrinhos, um amarrado na ponta de uma corrente e outro na outra, e colocaram comida para os dois, mas nenhum deles conseguiu se alimentar, porque um puxava para lá, que queria que fosse do jeito dele, o outro cachorrinho puxava para cá do jeito dele. No final da história, eles estavam se esgotando, um maltratando o outro, e nenhum deles conseguiu se alimentar. Até que de repente eles tiveram a brilhante ideia de ir os dois do mesmo lado e, por causa do cansaço, comeram no mesmo prato. Ah, mas não deu para alimentar os dois no mesmo prato, no mesmo lugar. Tinha do outro lado outra vasilha esperando eles com alimento também. E os dois foram lá e conseguiram se alimentar. Unidos, a gente se alimenta. Unidos, a gente vence. Unidos, a gente constrói o nosso castelo. Pode ser tijolo em tijolo, mas é a unidade do tijolo. É a unidade das pessoas que dia após dia a gente vai construindo a nossa história, o nosso castelo, a nossa felicidade. Seja feliz. Construa o seu castelo. Aprenda a viver em unidade.